Bom, vamos lá, segunda aula então, continuando aqui com Teoria Clássica de Campos, TCC. Hoje a gente vai falar sobre formalismo lagrangiano, né? Então, na primeira aula a gente viu a motivação, o que é Teoria Clássica de Campos, eu preciso achar um giz. E, bom, então, dado o caminho que a gente tem que seguir, né, que é por formalismo lagrangiano, por mecânica analítica, né, a gente vai falar hoje do formalismo lagrangiano, tentar obter a equação de Euler-Lagrange através né, de uma outra maneira, né, que não é por um princípio variacional, mas a gente vai tentar então obter ela aqui. Eu vou colocar aqui para você, né? Equação de Euler-Lagrange. Vamos conseguir ela a partir aí de alguns raciocínios. E eu vou só colocar aqui ela caso você não se lembre, né? Então, derivada da Lagrangiana com relação à coordenada generalizada QI, menos a derivada no tempo de derivada da Lagrangiana com relação à derivada da coordenada generalizada, né? QI ponto, isso aqui é igual a zero, tá? Equação de Euler-Lagrange, tá bom? E aí, bom, a gente vai partir então do seguinte, né? Como a gente falou, a formulação lagrangiana, né? Essa daí principalmente que está aí escrita no quadro, né? De tal forma que esse L, a gente define ele como sendo a energia cinética menos a energia potencial. Isso aqui vale para sistemas conservativos, né? No geral, num problema de mecânica, né, a gente pode ter sistemas conservativos ou não, né? Na verdade, isso varia de problema para problema, né? Isso aqui está me incomodando, igual a zero. E aí, bom, vamos fazer o seguinte, vamos seguir uma linha de raciocínio aqui que é o seguinte, olha só. Sempre quando a gente vai resolver um problema de mecânica por formulação newtoniana, né, por mecânica newtoniana, a gente acaba encontrando muitas dificuldades se a gente for pegar, por exemplo, um sistema muito complexo para a gente resolver. Sistemas que tenham forças de vínculo, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, olha só. Se eu tenho um pêndulo simples. O pêndulo simples, pelo próprio nome, ele já fala, né? Ele é simples, ele é um problema que a gente sabe resolver ele com formulação newtoniana muito fácil. Né? Eu tenho aqui, então, um pêndulo, eu tenho aqui o comprimento do fio, certo? E eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo θ, certo? Bom, se eu for falar das forças que estão atuando aqui, bom, eu tenho a força peso e eu tenho a tração, né? No geral, a força-peso, a gente tem uma expressão para ela, né? A força-peso nada mais é do que massa vezes gravidade, né? Então, P é igual a M vezes G. Só que eu não tenho, em específico, uma expressão para tração. Mas num pêndulo simples, isso não é problema, né? Até porque o pêndulo simples a gente sabe resolver. Se eu tomar como coordenadas, por exemplo, x e y, eu sei que o tamanho do fio L está indexado por x e y. O vínculo aqui é justamente isso. Esse cara não pode variar x de qualquer forma, né? Ele tem que variar x de tal maneira que y concorde, entre aspas, né? Porque se eu variar x de forma que eu varie, que eu não, vamos supor que eu varie o x e não varie o y. Então esse tamanho L aqui mudou. Coisa que não pode acontecer, já que a gente está falando de um pêndulo simples, né? Esse fio aqui tem que ter sempre o mesmo tamanho na oscilação do pêndulo. Então eu não posso variar x e y do jeito que eu quiser, né? Então tem um vínculo associado aqui ao tamanho do pêndulo, né? Se eu vario um pouquinho x para cá, eu tenho que variar y para cá para que, né, isso daqui fique condizente com o problema em questão, certo? Eu também posso descrever o pêndulo, né? Aqui eu estou usando duas coordenadas, né? Só que eu posso descrever esse pêndulo
né, o movimento desse pêndulo em função do ângulo que ele faz aqui. Se eu estou tomando isso daqui como origem, esse ângulo θ também é uma coordenada que vai me dar a equação de movimento do pêndulo. Então, relativamente, esse cara é um problema muito fácil da gente resolver, né? Por mecânica newtoniana. Agora, se eu pego, por exemplo, esse mesmo problema, tem aqui um pêndulo, só que aqui nesse pêndulo eu coloco um outro pêndulo, então eu tenho um pêndulo duplo, mas aí eu venho aqui e coloco um outro pêndulo que está ligado com esse pêndulo por uma mola, por exemplo. Uma mola de constante elástica K. Bom, eu tenho aqui uma tração, certo? Tenho aqui a tração desse cara, a tração desse cara. Aqui eu tenho, por exemplo, o tamanho de cada fio, né? Então aqui está indexado o primeiro pêndulo, o segundo, o terceiro. Como que seria para resolver a equação de movimento desse cara por mecânica newtoniana? Nossa, ia ser uma dor de cabeça, né? Isso aqui é um sistema muito complexo. Para o peso, como eu falei, a gente consegue de boa calcular. A força elástica também, kx ao quadrado, né? Mas o problema, principalmente, as trações que estão atuando como forças de vínculo, ia dar uma dor de cabeça insuportável para a gente se a gente fosse resolver isso aqui por mecânica newtoniana. É difícil, mas dá para resolver, né? Mas é muito difícil. É complexo para a gente resolver usando mecânica newtoniana. Principalmente por causa das forças de vínculo. Então, o que a gente faz? Tem como a gente usar, né, na física, que é o que a gente chama de princípio de D'Alembert, uma segunda lei de Newton, entre aspas, sem as forças de vínculo, somente as forças aplicadas, né? Então o peso ali, a gente tem a constante elástica, a força elástica, então só as forças aplicadas, sem usar força de vínculo. Como que eu excluo as forças de vínculo do problema? A gente sabe que a segunda lei, né? Vou colocar aqui agora expressa em termos do momento linear, então dp dt. Vamos imaginar o seguinte, imagina que eu tenha aqui um fio, como que eu vou fazer para me livrar das forças de vínculo? Olha só, imagina que eu tenho um fio aqui. Nesse fio eu tenho uma bolinha. Essa bolinha, ela tem uma restrição aqui que eu vou colocar nela, tá? Ela só pode se mover em cima do fio, ela não pode sair do fio. Então, tipo, ela não pode vir para cá, ela não pode vir aqui. Ela está restrita a se mover somente sobre o fio, tá? Então, ela pode ir para cá, ela pode descer, enfim. Se eu estou analisando esse cara num certo instante t, e eu deixo passar um tempo, sei lá, dt, bem pequenininho, né? Então aqui é no instante t mais dt. Eu vou ter a bolinha, por exemplo, vou colocar que ela se moveu para cá, tá? E aí eu posso expressar esse movimento por um vetor posição, um vetor deslocamento, né? Que eu vou chamar de dr. Então isso daqui mostra para mim qual foi o deslocamento da bolinha, né? Ela estava aqui, passou um certo tempo dt, o fio andou para a direita, a bolinha desceu. Tudo bem? Existe um movimento, né? Um movimento não. Uma análise que a gente faz, que a gente pode fazer, que é um tipo de deslocamento bem específico, que é o deslocamento virtual. Qual que é a ideia? Imagina que eu tenho o mesmo fio aqui, só que eu vou fazer essa análise agora não com t mais dt. Eu vou fixar o tempo. Então, eu vou fazer essa análise a tempo fixo. Aí você fala, mas como que algo vai se movimentar se o tempo não passa? Exato. A bolinha não vai se movimentar. O que a gente chama de um deslocamento virtual é esse possível deslocamento condizente com os vínculos, certo? Eu sei que a bolinha pode se mover ou para cá, ou para cima ou para baixo, né? Essa possibilidade, né, de ou a bolinha para cima ou a bolinha para baixo é o que a gente chama de um deslocamento
virtual, que eu vou chamar aqui de ΔR, tá? Então eu tenho ΔR aqui e um ΔR aqui. Um deslocamento virtual, então, nada mais é do que um possível, né, é para onde a bolinha pode se deslocar, né, um deslocamento condizente com os vínculos. Qual é o vínculo aqui? A bolinha não pode sair do fio, tá? Isso é a restrição, esse é o vínculo, tá bom? E por que eu estou falando do deslocamento virtual? Porque se a gente faz o produto escalar das forças de vínculo, que eu vou chamar de FV, deixa eu melhorar esse V aqui, o produto escalar das forças de vínculo com o deslocamento virtual, isso aqui é fácil de demonstrar, isso aqui é igual a zero, tá? E isso é muito bom, porque eu posso pegar qualquer sistema físico e fazer análise não em termos do deslocamento, né, do nosso DR, mas sim em termos do ΔR, do deslocamento virtual. Se eu faço isso e pego ali a segunda lei, então, né, F igual a dp dt, bom, eu sei que o produto escalar da força de vínculo com o deslocamento virtual é zero. Então, se eu quero pegar somente forças aplicadas, certo? Somente forças aplicadas, o que é a força de vínculo? Eu preciso de outro giz aqui. O que é a força de vínculo, né? A força de vínculo, ela é a força resultante, que é dp dt, menos as forças aplicadas, certo? Se eu faço as forças de vínculo, se eu faço a força total, né, a força resultante, né, todas as forças que atuam no meu sistema, só que eu subtraio as forças aplicadas, eu fico com as forças de vínculo. Isso é óbvio. Então, se eu substituir esse cara aqui, eu vou ter dp dt, que é a força resultante, né, segunda lei, menos as forças aplicadas, produto escalar com ΔR, né, que é o deslocamento virtual, isso aqui é igual a zero. Isso aqui, na verdade, pode ser escrito como uma soma, tá? Em N partículas, né? Então, se o seu sistema tem N partículas, você vai fazer isso daqui para cada uma das partículas, tá bom? Então, em termos do deslocamento virtual, a gente pode dizer isso. Isso aqui é o que a gente chama de princípio de D'Alembert, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Princípio de D'Alembert. O princípio de D'Alembert, então, como vocês podem ver, é uma segunda lei de Newton, né? dp dt, só que sem as forças de vínculo, sem esse cara aqui. Eu no lugar de escrever as forças de vínculo, eu escrevo a força total, menos, né, a força resultante, menos as forças aplicadas, produto escalar com deslocamento virtual, né? ΔR, isso aí é igual a zero. Tá bom? E esse somatório é no número de partículas, tá? Então, se eu tenho 10 partículas, isso aí vai ser feito 10 vezes, uma para cada partícula, tá bom? Bom, se a gente pega e joga no princípio de D'Alembert as coordenadas generalizadas, QI, a gente chega na equação de Euler-Lagrange, digamos que num passo anterior, né? A gente chega na equação de Euler-Lagrange em termos da energia cinética, tá? Que no caso, só para eu me garantir aqui, deixa eu ver uma coisa. Exatamente. Eu achei que eu tinha pulado alguma passagem, mas não. Então, sempre que a gente faz isso, então colocando essas coordenadas generalizadas aqui, a gente chega no princípio de D'Alembert, né, colocando as coordenadas generalizadas no princípio de D'Alembert, a gente chega na equação de Euler-Lagrange em termos da energia cinética. Então, no lugar da lagrangiana, eu vou colocar energia cinética com relação às coordenadas generalizadas. Menos ddt de dρ de K, dρ de QI ponto. Isso daqui vai ser uma soma sobre as N partículas, né? Eu vou colocar, para indexar a posição de cada partícula, e também para ser condizente com a minha notação que eu fiz aqui, eu vou indexar a posição de cada partícula por uma letra, pode ser a letra J que eu usei aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula aqui,
vou escolher aqui uma origem, tá? Então, vou escolher aqui uma origem, e aí eu vou ter algumas partículas aqui. Então eu vou indexar, aqui está a minha origem, né? Eu vou indexar a posição de cada partícula por J. Então, aqui está a partícula 1, aqui está a partícula 2, aqui está a partícula J, por exemplo, tá? Se tem N partículas, eu vou ter... O meu J vai de 1 até N, né? Então, isso aqui é uma soma de J, indo de 1 até N, de F... E agora eu não vou me preocupar em colocar FA, F índice A, porque eu vou deixar subentendido que quando eu estou falando da força aqui, eu estou falando só da força aplicada, tá? Então eu vou colocar FJ, ou seja, a força que atua sobre a jésima partícula, tá? Derrom de RJ, desculpa, derrom de RJ, dQi, tá? Justamente porque a gente pegou as coordenadas generalizadas e jogou aqui dentro. A gente obteve essa equação em termos da energia cinética, tá bom? Então, RJ, eu estou indexando a posição da partícula, tá? Então, essa partícula aqui está na posição R1, essa na R2, essa na R3, RJ e até que a última partícula esteja na posição RN. Eu poderia só colocar uma soma sobre J, se eu quisesse também. Ok, então esse aqui é o princípio de D'Alembert quando eu coloco então nas coordenadas generalizadas. E aí, quem que é esse cara aqui do lado direito, né? Isso aqui é o que a gente chama de força generalizada, tá? Que a gente chama de QJ. Então, o meu QJ são as forças generalizadas. Então, a equação de Euler-Lagrange em termos da energia cinética, né? Fica d de K, d de QI ponto. Isso aqui é igual a QJ. Tá? Que são as forças generalizadas, tá bom? Então essa é assim, a forma mais geral, digamos, da equação de Euler-Lagrange, que está em termos da força e que é como se fosse um passo anterior, né, da equação de Euler-Lagrange, como a gente conhece em termos da Lagrangiana. E dali a gente consegue obter essa equação. Porque, isso aqui é a forma geral. Se eu estou falando para sistemas conservativos, isso aqui vale para qualquer sistema, né? Mas se eu estou falando de sistemas conservativos, então eu posso automaticamente, eu vou apagar esse lado aqui, tá bom? Que a gente já usou. Então, a gente já sabe que a gente está falando de formalismo lagrangiano, a gente já sabe qual é a equação que a gente tem que obter, então desse lado eu acho que a gente não vai usar mais nada mesmo. Se a gente for usar também, eu pego ali depois nas anotações que eu fiz, tá? Então, bom, se isso aqui é para o sistema geral, tá bom? Então, forma geral, vou colocar aqui, ó. Forma. Me perdoem a desorganização, tá, gente? Eu vou tentar, nos próximos vídeos, me organizar melhor, tá bom? Forma geral, tá aqui. Se eu estou falando de um sistema conservativo, então vamos colocar aqui, ó. Sistemas conservativos. Bom, sistemas conservativos permitem um potencial, né? Então eu posso escrever a força. Deixa eu pegar um outro giz aqui, só tenho giz pequeno. Amanhã eu vou comprar mais. Tá, isso aqui vai ter que dar pro gasto. Se eu tô falando de sistema conservativo, então eu sei que a força pode ser expressa como menos o gradiente da energia potencial. Tudo bem? Que eu posso, de maneira mais inteligente e estratégica, escrever isso como menos du drj. Por que eu posso escrever isso desse jeito? Bom, eu posso escrever desse jeito para ficar condizente com aquela minha notação, né? Porque rj, o que é o gradiente de u? Bom, o gradiente de u é derivada da função u em relação a x, mais derivada da função u em relação a y, mais derivada da função u em relação a z.
eu estou condensando x, y e z em RJ. Né? Então, isso aqui, né, tomar em relação a RJ, tomar a derivada da função u em relação à coordenada também, não tem problema nenhum. Então, se eu pego e escrevo a força desse jeito aqui, né, e substituo ali, se eu coloquei índice J aqui, então esse cara aqui vai ser um FJ, que é justamente aquele cara que está ali. Então, o meu QJ, né, que é isso daqui, eu posso substituir no lugar do FJ esse cara. Então, eu fico com a força generalizada é igual a uma soma sobre J, indo de 1 até N. O FJ está aqui, eu vou escrever agora em termos da energia potencial, então d de U, d de RJ, d de RJ, d de QI. E isso aqui é regra da cadeia, né? Isso aqui está na minha frente é a regra da cadeia. Então, isso aqui é simplesmente, né? Os matemáticos me perdoem quando eu fiz esse corte aqui, mas isso aqui é menos, né? Então, isso aqui é menos du dqi menos a derivada da função em relação à coordenada. É justamente isso que é, né? Isso aqui é esse cara. O que é força? Como a gente pode escrever a força em termos da energia potencial? É menos a derivada da energia potencial em relação à coordenada. Tá aqui, ó. E aí, se eu pego a equação de Euler-Lagrange na forma mais geral, em termos da energia cinética, o que eu obtenho é d de K, d de QI ponto, não, d de QI, menos ddt de d de K, d de QI ponto. Isso aqui é igual, bom, como aquilo ali virou isso daqui, né? Então isso aqui é igual a menos du dqi. Certo? Então no fundo u é uma função, assim como a gente já esperava, da posição aqui, né? Da coordenada, no caso generalizada QI. Beleza, então se eu somar esse cara em ambos os lados, eu não vou estar alterando o problema, e nem a igualdade se compromete. Então o que eu vou fazer é somar d de u, d de QI dos dois lados da equação. Então o que a gente tem é d de K. Na verdade eu posso só, né, fazer isso mais rápido, né? Então somei d de u, d de QI dos dois lados. Aqui aparece um d de u, d de QI. E aqui é igual a zero, né? Beleza. Aqui eu tenho uma derivada com relação à coordenada generalizada. E aqui eu tenho uma derivada também com relação à coordenada generalizada. Logo eu posso juntar esses dois caras em d dqi de k menos u menos aqui, olha só, eu tenho a derivada da energia cinética em relação à derivada da energia da coordenada generalizada. Bom, só que se eu derivar a energia potencial em termos da derivada da energia, em termos da derivada da coordenada generalizada, isso não vai mudar nada, isso vai me dar zero, né? Porque o U depende de QI, não de QI ponto. Não depende da derivada desse cara, depende do próprio QI. Então, quando eu tomar d de U, d de QI ponto, isso aqui vai dar zero. Então eu posso colocar esse cara aqui dentro sem problema, porque somar zero ou subtrair zero não faz diferença nenhuma na equação, né? Então, eu posso simplesmente escrever esse cara como sendo... perdoe o barulho, tá, gente? É a única hora que eu tenho para gravar aqui. ddt. Bom, aqui eu vou colocar então d de... Posso abrir aqui, né? Então aqui eu tenho dqi ponto de k menos u. Isso aqui é igual a zero. De novo, né? Eu vou fazer aqui d de k, d de QI ponto. É o que eu tinha aqui. Aí eu vou ter que fazer menos d de u, d de QI ponto. Só que fazer menos zero não vai mudar nada, né? Porque eu sei que d de u,
derrom de QI ponto é zero, porque o U depende só de QI, não de QI ponto. Então espero que isso tenha ficado claro. Eu posso colocar esse cara aqui dentro. Agora, se a gente se lembrar, qual que é a definição da Lagrangiana, né? Lagrangiana é K menos U. E a gente tem K menos U aqui. Então a gente chega na equação de Euler-Lagrange também por esse raciocínio. Então derrom de L, derrom de QI, menos DDT de derrom de L, derrom de QI ponto, igual a zero. Certo? Ó, como que a gente chegou na equação de Euler-Lagrange? Pela ideia do deslocamento virtual, certo? Excluindo as forças de vínculo, né? Porque esse cara, a tempo fixo, exclui as forças de vínculo. Eu só vou ter o ΔR, que é o deslocamento virtual, se eu fizer essa observação a tempo fixo, que eu esqueci de colocar aqui, né? Isso aqui é no instante t. E aí eu vou ter ΔR. Fazendo o produto força de vínculo escalar ΔR, eu tenho resultado nulo. Só que força de vínculo é o quê? É a força resultante total menos as forças aplicadas. E aí a gente substitui isso aqui e chegamos no princípio de D'Alembert. Colocando as coordenadas generalizadas no princípio de D'Alembert, a gente chega na equação de Euler-Lagrange de uma forma mais geral, que é em termos da energia cinética, né? Que ali a gente indexa então a força que a partícula sofre e a posição da partícula. A partir disso, né, para sistemas conservativos, a gente obteve então a equação de Euler-Lagrange da forma como a gente está mais acostumado, né, que é em termos da Lagrangiana e não da energia cinética. A gente vai pegar na próxima aula, né, deixa eu ver qual que é o assunto exatamente. A gente vai falar da... cadê? Ok, a gente vai falar sobre a Lagrangiana do campo eletromagnético. A gente vai usar essa forma mais geral, tá? E tentar colocar aqui a força eletromagnética e ver o que acontece se a gente coloca aqui a força eletromagnética, tá? Então, na aula de hoje foi mais isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, a ideia da força de vínculo não, do deslocamento virtual e desenvolver por um outro raciocínio, né, um raciocínio diferente daquele princípio variacional, minimização de trajetórias por um funcional e tudo mais, só pelo princípio de que a gente tem um deslocamento virtual, né, que é um deslocamento que a partícula faz condizente com os vínculos, né, o que ela pode fazer condizente com os vínculos, e pelo princípio de D'Alembert. Isso, de certa forma, está associado com o princípio variacional, que, né, meio que é intrínseco da natureza querer minimizar trajetórias, né, querer minimizar algo. A gente vai ver isso mais para frente, como vai ficar um pouco mais claro isso que eu estou querendo dizer. A própria óptica geométrica, o princípio da óptica geométrica é totalmente baseado nessa questão de a luz percorrer o menor caminho, né, minimizando a trajetória, enfim. Isso é algo muito louco, cara. E então, mas a gente chegou na mesma equação, né, na equação de Euler-Lagrange, por um raciocínio um pouco diferente, que foi o princípio de D'Alembert, né, ali com o deslocamento virtual. Beleza? Então, como eu disse, na próxima aula a gente vai falar sobre a Lagrangiana do campo eletromagnético e falar um pouquinho também, né, das equações de Maxwell, beleza? Então é isso, até a próxima aula. Valeu, falou e fui!